Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 21 de Elul, 5.784, a contar da criação. Dia 24 de setembro de 2024, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as leituras e as reflexões. Essa semana nós temos duas porções para fazermos as nossas reflexões. São as porções de Nitzavim e Vayeler. Nós estamos chegando literalmente ao final do ciclo 5.784 dos estudos de Torá. A nossa Parashá Nitzavim é a 52ª e Vayeler é a 52ª porção. Nós temos aí então nessa semana as porções 51 e 52, né? Ficando ainda duas porções antes de encerrarmos o ciclo, né? Então nós estamos no livro de Deuteronômio, né? Estamos já no capítulo 29, a partir do versículo 29, vamos até o capítulo 30 e o verso 20, da Parashá Nitzavim. E na Parashá Vayeler, nós vamos adentrar no capítulo 31, e nós vamos ter aí o capítulo 31, do verso 1 a 30, né, que é a 52ª porção dos estudos de Torá. Na Parashá Nitzavim, nós temos 40 versículos para estudarmos, e na Parashá Vayeler, nós teremos 30 versículos para estudarmos. Então, ao chegarmos no final da Parashá Vayeler, que as duas porções são lidas nessa semana, né? Então, nós vamos chegar a 5.745 versículos estudados até então, né? Então, por aí você vê, você principalmente, né, que está desde o primeiro dia das porções, né? Desde o primeiro dia de Bamidbar, no princípio, nos estudos da Torá, você está chegando a 5.745 nesta semana com as duas porções, ok? Nós estamos no mês de Elul, que é o mês da redenção, é a preparação para o nosso Rosh Hashanah, onde as saudações já estão sendo feitas aí, né, entre as pessoas, Shana Tová Umetuká, né, que tenha um ano bom e doce pela frente, né, resumidamente, né, falando sobre a questão de você, né, de sermos inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce, ok? A nossa porção Nitzavim, ela traz principalmente um aspecto dentro da questão do novo pacto que Moshe traz para o povo judeu. Nós vamos ver daqui a pouco alguns detalhes desta questão aí, ok? Nitzavim significa, né, juntos ou parados, né, em pé diante do Eterno, como diz o próprio versículo 9 do capítulo 29, que é o início da nossa porção. Vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos, diante de Deus, seu Deus, os líderes de suas tribos, seus anciãos, seus policiais, de pé à frente de cada judeu, suas crianças pequenas, suas mulheres, os convertidos dentro de seus acampamentos, e desde seus lenhadores até seus carregadores de água, para lhe fazer passar pelo pacto de Deus e seu juramento que Deus, seu Deus, está fazendo com você hoje, né? Então, esse é o aspecto que nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouco aí. A introdução para a nossa Parashá Nitzavim, né, que nos chama a atenção, nos fala que vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês, juntos, diante de Deus,
né, o seu Deus. É interessante nós observarmos nessa declaração que vocês estão, quem são vocês que estão firmemente em pé, né? Vocês hoje, todos. Então, quando fala todos, automaticamente está falando de todo o povo judeu, a todas as tribos de Israel. Mas, além de falar todos vocês juntos, também, né, traz para nós um aspecto sobre essa questão. Se todos vocês estão aqui, automaticamente todos vocês estão juntos. Mas, na realidade, o que de fato Moshe quer trazer com essa questão, né? Todos vocês juntos. Aqui está falando exatamente dentro de um aspecto de união e unidade. Então, estar presente não significa absolutamente nada. O que importa é estar presente, ou seja, vocês estão presentes hoje. Todos vocês juntos, união e unidade. Para afirmar essa união e unidade, o versículo traz no início, vocês estão firmemente em pé. Para estar juntos, unidos em unidade, precisa estar firmemente em pé, que significa precisa estar firmemente determinado a permanecer firmes no propósito de estarem juntos, unidos em unidade. Então, nesse aspecto, a Parashá Nitzavim traz para nós a questão de que todos vocês hoje estão firmemente em pé, juntos. Ninguém ficou fora, ninguém ficou de lado, ninguém ficou com pensamento dúbio, ou seja, um pensamento dobrado, ou um pensamento dúbio no sentido de ficar duvidoso, sim ou não, não ou sim, como que fica, como que não fica. Mas estar firmemente determinados, resolutos, de tornarem-se, apesar da diversidade das tribos, tornarem-se um só, um povo só, juntos, unidos em unidade. Foi isso, por exemplo, que o profeta Eliarro disse naquela disputa com os profetas de Baal ao povo judeu. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando sereis dúbios? Ou seja, dois pensamentos. Se vocês querem realmente servir a Baal e acreditam que Baal, né, uma das divindades pagãs, é o seu Deus, então siga ele. Mas se de fato Hashem, o Deus dos patriarcas, é o vosso Deus, então sejais determinados, decisivos, resolutos, juntos, firmemente em pé, unidos em unidade. Por isso fala o próprio versículo, né? Diante de Deus, seu Deus. Não precisaria falar seu Deus, porque estás juntos, né? Todos vocês juntos diante de Deus. Seu Deus. Ou seja, a expressão seu Deus vem confirmar, para que vocês não fiquem dúbios no vosso pensamento. É a mesma coisa, por exemplo, o Pirkei Avot, capítulo 1, verso 6, que diz: a própria sabedoria, o entendimento, o esclarecimento, o ensinamento dos sábios do povo judeu.
a ética dos pais, a ética do Sinai. Escolha para si um rabino e siga-o. E um problema sério que ocorre no próprio meio Benei Noach é o problema da questão serem dúbios. Uma boa parte de Benei Noach serem dúbios. Por quê? Porque ficam correndo atrás de tudo quanto é rabino. Se aparecer um Zé Mané, o João das Tripas, vestido ou travestido de judeu, e dizer que é um rabino, e coloca aí um vídeo na internet, vai ter um monte de Benei Noach que vai estar tudo seguindo o Zé Mané, o Zé Ruela, o Zé Dor de Barriga, que diz que é um rabino. E sai correndo atrás de tudo quanto é rabino. E a própria sabedoria judaica fala: escolha para si um rabino e siga-o. Para não ser dúbio nos vossos pensamentos, nos vossos ensinamentos. Por exemplo, tem rabinos, né, que é o caso, por exemplo, do nosso Rav Yaakov Geranstad, a liderança Benei Noach Brasil, que fala que o Benei Noach, ele pode celebrar o Shabat e traz as orientações como o Benei Noach celebra o Shabat. Bem como também o nosso Rav Yaakov Geranstad fala: os Benei Noach podem celebrar as festas a Hashem. E traz as instruções como fazer as festividades a Hashem. Mas tem outros rabinos, por exemplo, que diz assim: Benei Noach não precisa fazer nada. É só cumprir as 7 leis de Noé e pronto, acabou. Não tem que fazer mais nada. Não tem que nem lembrar de Shabat, não tem que celebrar Shabat, não precisa celebrar as festividades a Hashem. E aí, como que fica? Se você ficar correndo atrás de tudo quanto é vielas. Ah, é rabino? Estou correndo atrás. É rabino não sei das contas? Estou correndo atrás. Não importa. E muitas vezes as pessoas não sabem nem as raízes. Qual é o segmento daquele rabino? Se ele é progressista, se ele é liberal, se ele é tradicional, se ele é ortodoxo, se ele é ultra-ortodoxo. Se ele é aquele um que vai de acordo com o vento, onde que o vento bate, ele está indo também. E por aí afora vai. Então, na realidade, quando Moshe traz a Parashá Nitzavim, ou seja, como diz a próprio versículo 9, vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos, diante de Deus, seu Deus, os líderes, etc, 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 etc. Então, por isso que realmente o que Nitzavim traz para nós é uma questão de firmeza. Firmeza. Para que realmente não haja pensamentos duvidosos. É sim ou é não? Pode ou não pode? Como que faz? Pode ou não pode ou capota? Como que faz? Então tem muita gente, muito Benei Noach que está capotando. Por quê? Porque uma hora ouve A, outra hora ouve B, depois outra hora ouve C, acaba ouvindo o alfabeto inteiro. E no final não tem conclusão nenhuma, porque não sabe o que concluir. Simplesmente isto. Então, nós precisamos tomar a decisão certa e a decisão correta. Por quê? Porque, à primeira vista, essa declaração parece conter uma contradição. Ela começa dizendo: vocês estão firmemente de pé, todos vocês juntos, sem distinção. Ainda assim, ela passa imediatamente a dividir as pessoas em diversas categorias, ou seja,
onde fala ali o quê? Né? Os líderes das suas tribos, os anciãos, seus policiais, cada judeu, criança pequena, mulheres, etc, etc, inclusive até os convertidos, né? Etc, etc, ok? Então, além disso, qual o propósito de enumerar várias classes de judeus, do mais elevado ao mais baixo, depois que todos eles já foram incluídos no termo geral, todos vocês? Mas aqui, precisamente, encontraremos uma regra básica, ou seja, que ambas caminham juntos. Todos vocês significa todos como um. Todos vocês, significando como sendo um. Ao mesmo tempo, no entanto, cada indivíduo, homem ou mulher, tem sua tarefa específica e missão, cada um de acordo com seu status e posição de vida. Então, como povo, é um, mas como tarefa específica e com referência à missão, cada um de acordo com o seu status, de acordo com a sua posição de vida, posição social e companhia limitada, cada um tem a sua missão. Mas o que traz para nós principalmente? Firmes, juntos, para trazer união e unidade. E ao trazer união e unidade, cada um vai estar dentro do seu aspecto, na sua linha, para que realmente o povo possa, de fato, como diz o cântico, principalmente nos últimos tempos, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Então, Am Israel Chai, né? Tem algumas traduções aí da música, né, que fala Israel vive, né, e pula uma parte importante na tradução, que Am Israel Chai. Ame, A-M, né, é povo, significa o povo. Então, ame, povo, Israel, povo de Israel, Chai, vive. Então, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Israel não vive sem o povo. O povo é Israel, Israel é o povo. E esta é a realidade. Então, estar juntos, unidos em unidade, é para que, de fato, o povo judeu vive e vive para todo sempre. A lição que fica para nós, Benei Noa, é a mesma. Benei Noa vive e é para viver eternamente. Não podemos escapar à lição: firmes, juntos, unidos em unidade, para levarmos realmente o cumprimento cabal da missão de cada um de nós. Ainda assim, há uma questão que permanece. Se tal divisão é necessária, e de fato há uma extrema diversidade de seus líderes, até os carregadores de água, etc. e tal, como eles podem estar tão completamente unidos e fundidos para se tornarem todos como um? A resposta é: vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos diante de Deus, seu Deus. O verbo hebraico netzavim, ela traz para nós que é mais forte do que omedim, e significa firme de pé, tendo clara consciência de estar na presença de Deus, que é seu Deus, sua força e toda a sua essência. E nisso, todos os judeus são iguais, e é isso que os torna todos um. União e unidade, né? Então, o verbo nitzavim, ele traz o quê? Estar juntos, parados, firmes, em pé, certo? É mais forte do que omedim, né? Que significa firme de pé, né? Então, netzavim,
ele traz para nós o aspecto de que vocês estão juntos, firmemente em pé hoje, ok? E enquanto que Omidim, ele simplesmente significa firme de pé, mas Netzavim, ele traz o povo consigo, né? Traz a união do povo, a unidade do povo nesse sentido aí. Então, dessa forma, sem sombra de dúvidas, né, a consciência de estar na presença divina, ela é muito mais forte. Então, a Torá continua a explicar: todos vocês juntos estão divididos em os líderes de suas tribos até os seus carregadores de água, e cada um deles, com sua distinta capacidade e seu empenho especial, é trazido para o pacto com Deus. Ou seja, cada esforço individual, seja por aquele que pertence à categoria de seus líderes e age como um líder, ou à categoria de carregadores de água e age como tal, é uma expressão do pacto total de todos vocês com Deus, seu Deus. Cada um tem a sua tarefa especial, designada por Deus de acordo com seu status e a sua posição de vida. E desta forma, quando todos e cada um cumpre sua missão, a união completa de todo o povo judeu, todos como um, é alcançada o seu objetivo final, que é trazer o monoteísmo com fundamento judaico para as nações, é trazer realmente o céu para a terra, é trazer a presença divina e transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, nesse aspecto, os Benei Noach, o qual o nosso Rebbe Menachem Mendel fala nos seus ensinamentos, veio no momento adequado e certo para poder, ombro a ombro com o povo judeu, fazer com que essa tarefa de transformar o mundo para ser a moradia de Deus, ela seja alcançada mais rapidamente e de forma mais especial. Por quê? Porque os Benei Noach, com a orientação do seu rabino, certo? E não dos seus rabinos, mas do seu rabino. Por quê? Porque cada rabino, ele tem a sua característica pessoal para cumprir a sua missão específica. E aqueles que seguem o rabino A, é a mesma coisa que vai adquirir. Agora, se o Benei Noach, ele começa a seguir vários rabinos e corre atrás de vários rabinos, né? Por exemplo, tem rabino que fala claramente que a prece Ana Berroach, o Benei Noach, o não judeu, ele é terminantemente proibido de o fazer. Certo? Terminante proibido de fazer. Por quê? Porque exige muita forças místicas. E o Benei Noach não está preparado para adentrar a dimensão mística de Ana Berroach. Mas tem aquele outro rabino que é mais liberal, progressista e companhia limitada, que ele fala que não, o não judeu ele pode cantar, pode fazer meditação, pode ficar horas, né, em meditação ouvindo Ana Berroach. Entendeu? E aí como que fica? Se você está com o pé em duas canoas. Cada um tem a sua missão específica, de acordo com o seu status e a sua posição social. Então, por isso, de forma ainda mais contundente, por assim dizer, né, a maioria dos rabinos ortodoxos, os sábios do povo judeu e também o nosso Rebbe Menachem Mendel e o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é emissário do Rebbe, ok? E nós somos emissários do Rav Yaakov, né? Nós seguimos a orientação do nosso Rav Yaakov. E ponto final. Então, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele fala, ó, para o Benei Noach não convém ouvir e fazer meditação em Ana Berroach. Há muitas forças místicas dentro disso daí, que o Benei Noach não está preparado para poder adentrar nessa dimensão espiritual.
de forma simples e objetiva, só para explicar essa questão, para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo sendo um exemplo para podermos entender, ok? Veja bem, o rabino, ele leva praticamente em torno de 15, 20 anos estudando para ser um rabino, daí para mais, ok? Muitos começam como criança dentro das yeshivá e vai até se formar rabino com seus 30 anos aí, por exemplo, etc. e tal. Então, quando ele sai da yeshivá, né, a escola de rabinos, ele sai de fato sabendo o que é e o que não é. Agora, o Bnei Noach, ainda estamos, por assim dizer, ligados ao cordão umbilical. Ainda não temos a nossa independência, por assim dizer. Mal conhecemos o hebraico, mal sabemos falar o hebraico, mal sabemos ler o hebraico. E tem alguns Bnei Noach que até sabem muito bem, graças a Hashem, por saberem muito bem o hebraico, etc. e tal. Mas não com a mesma profundidade de um judeu dentro dessa jornada. Então, como que vai lidar com essas forças espirituais, essas forças místicas, sem ter a devida preparação adequada para tal, entendeu? Então, por isso, cada um no seu passo e no seu compasso. Por isso que aqui a introdução a Parashá Nitzavim, ela fala realmente todos vocês juntos, desde o menor até o menor em posição de status e social, todos vocês do mais baixo nível social ou do seu status até o mais elevado, estão todos juntos diante de Deus, o seu Deus, ou seja, todos são iguais perante Hashem. Mas para o serviço a Hashem, então estão aí os líderes, etc, etc, estão divididos em status, categorias, né? E segundo realmente a sua posição social, ok? Para poder servir de forma adequada a Hashem e a sua causa. E assim os Bnei Noach, nós precisamos aprender essa realidade aí que nós temos diante de nós, para não termos nenhum problema de darmos um tropeção grande aí na nossa jornada. Depois o Bnei Noach sai por aí não acreditando em nada, vira um ateu, à toa, e ainda sai falando mal do movimento, entendeu? Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós não podemos criar uma nova religião, não podemos criar um novo modo religioso de viver, né? Por isso que a orientação rabínica ela é importantíssima. Então é isso daí, amados. Vamos mandar aqui, antes de continuarmos, o nosso shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares. Val Nifla Rivka, de Fortaleza, Ceará. O Valdemir Souza, de Salto de Pirapora, São Paulo. Jardel Martins Araújo, Palmas, Tocantins. Tereza da Rosa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vitalina Freitas, Montes Claros, Minas Gerais. Sérgio Kliger, São Paulo, capital. Rosimeire Monteiro, aqui de Pirajuí, a nossa cidade e região de Bauru. A Karam Pfeiffer, também de Pirajuí, né? Pessoas aí que de vez em quando estão conectados com a nossa tarde com a Torá. Temos aí o Jorge Álvaro, da cidade de Quito, capital do Equador. A Regiane Santos, lá de Coimbra, Portugal. A Carla Tônia, Fernando Oliveira, né? O sobrinho da Edna, né? Filho da irmã da Edna, a Elide, lá de Goiás, né? A Elide mora em Goiás, né? E o Fernando Oliveira, ele mora lá em Florianópolis, Santa Catarina. O Dailson Moura, Belém, Pará. Alice Okamoto, Manaus, Amazonas. Najib Shaul, de Goiânia, Goiás. Dione Rodrigues Santana, Feira de Santana, Bahia.
Renato Inocêncio Laureano, em Indaiatuba, São Paulo. Carla Gomes, Santo André, São Paulo. O senhor Zairias, da cidade de de Sobral, melhor dizendo, né, em Viseu, lá em Portugal. A Carmen Arruda, né, de Recife, Pernambuco. O Geraldo Costa, São Paulo, capital. A Edenir, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Maria Lima, Niterói, Rio de Janeiro. E os aniversariantes do dia são o Edson Franca, o Jefferson Benoar, Rogério Pereira, Sam e Coro, Eli Carlos Vale, Eliana Causé, Socorro Matos, Ari Samuels, Gustavo Nunes, Ana Maria Aparecida de Campos, né? São aí o nosso pessoal aí que estão por aí, né? Temos aí o Dirceu Ribeiro, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que está aí ao vivo e a cores. O Jandir Dias, né, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Miriam Barros, Brasília, de Machado, né, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. A Edilane Minorello e o marido Claudemir, né, aqui de Bauru, conectados com a Sinagoga Benenor Regional Bauru. Edilane, temos aí, avisa o Claudemir aí, temos Rosh Hashanah, dia 2 de outubro, quarta-feira, precisa preencher a lista lá, hein? Vamos aparecer. Baruch Hashem. Quem mais aqui? A Chesca Matos, né, lá de Eusébio, Ceará. Maria Inês Moino Martins, aqui de Pirajuí, da sinagoga. A Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região. O Arlan Tavares, a esposa Ângela, de Pacatuba, Ceará, também estão sempre conectados aí, né? Baruch Hashem, pela vida de vocês, né? Que tem sido grandes bênçãos aí na nossa vida. Baruch Hashem. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Bom, pelo menos o que apareceu aqui na telinha. Graças a Deus não é a tela daquela grande rede, mas é a tela à tarde com a Torá. Baruch Hashem. Ok. Vamos ver mais alguns detalhes aqui da nossa Parashá Nitzavim. Ok? No capítulo 30, né, de Deuteronômio, capítulo 1, verso 6, fala sobre a reunião dos exílios, né? Então, capítulo 30, verso 1 a 6. O que acontecerá que quando todas estas coisas vierem sobre você, enquanto você estiver entre todas as nações para onde Deus, seu Deus, baniu você, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de vocês, você levará isso ao seu coração e retornará para Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Você escutará a sua voz, tudo que eu ordeno a você hoje, a você e a seus filhos. Então o Eterno, seu Deus, fará retornar seus cativos do exílio, a Galut, e ele terá misericórdia de você. Ele reunirá você novamente, né, dentre todas as nações para onde Deus, seu Deus, dispersou vocês. Mesmo em seu exílio, estiver nas extremidades dos céus, Deus, seu Deus, reunirá você dali e ele tirará você de lá. Deus, seu Deus, trará você para a terra que seus antepassados possuíram e você tomará posse dela. Ela será bom para você e fará você mais numeroso do que seus antepassados. Deus, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, permitindo que vocês amem a Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, pelo bem de sua vida, né? Depois do verso 7, nós temos aí, Deus, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre seus inimigos, sobre aqueles que odeiam vocês, aqueles que perseguiram você, né? Aqueles que perseguiram você.
e você retornará e escutará a voz de Deus e cumprirá todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje a você. Deus, seu Deus, dará a você prosperidade em todo o trabalho de suas mãos, o fruto do seu ventre, o fruto dos seus animais e o fruto de seu solo, né? Então vejam bem, o verso 8, quando diz, e você retornará e escutará a voz de Deus, está falando exatamente da Techuvá. Techuvá, o que é a Techuvá? Retornar a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Então, quando você ouvir qualquer pessoa, independente de posição social, né, que está com a sua mente cauterizada por ideologias, né, ou porque foi feita uma lavagem cerebral, né, na mente da pessoa, né? Até a palavra é apropriada, né? Lavagem, né? O alimento dos porcos sempre foi lavagem, né? O resto do resto. E os porcos sempre comeram porcarias, né? Depois que inventaram a ração, aí veio com a ração com o título dizendo que a ração é um negócio muito bom. Mas se você for ver como que se faz a ração do porco, é a sobra da sobra e da sobra não sei mais do que, né? Vão aí para as indústrias, sai lá a ração e fala que é mais saudável do que a lavagem. Mas acaba sendo a lavagem em cubos, né? O cubo da ração, né? Então é bem apropriado, né? As pessoas que tiveram lavagem cerebral, significa, né? Tudo que não presta, encheram a mente de certos grupos de pessoas, aí a mente das pessoas encheu de lavagem, de tudo aquilo que não presta, porcaria, podridão, e por aí afora vai. Aí começaram a dar nomes, né? Ideologias de gênero, direito disso, direito daquilo, direito de minoria, de não sei quem, direito do fantasma, direito do invisível, né? Direito daquele que anda de ponta cabeça, e por aí afora vai, né? Então direito para tudo, né? Entre aspas, né? Então foi feita uma lavagem cerebral. Então para esses, né, que tem uma lavagem cerebral, lhe faltam cultura, educação, instrução, patati patatá. Quando eles disserem para você, ó, Israel é um povo esquecido, abandonado por Deus, Israel não tem mais nada a ver com a promessa divina, agora a noiva é a igreja, né, que as religiões por aí afora falam que são a noiva do Cordeiro, né, Companhia Limitada, né? Mas a noiva de Deus, no termo de Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, é e sempre será o povo judeu. Leia o capítulo 30, versos 1 a 8, né? Do verso 1 até o verso 9, né? Completando aí a questão em si, né? Que vai até o verso 10, onde fala claramente, o espalhar do povo judeu para as nações foi Deus que o fez, porque o povo abandonou o seu Deus, né, e acabou se entregando à idolatria. Acabou abandonando Levítico 19:18, né, amarás o teu próximo, amarás a ti mesmo, né, que foi o motivo principal da destruição do segundo templo, a falta de amor entre si, o próprio povo. Então, aqui Moshe já estava anunciando ao povo, Deus vai espalhar vocês entre as nações, é o exílio. Vocês padecerão exílios, galute. Mas esse mesmo Deus que espalhou vocês, é esse mesmo Deus que reunirá vocês dos 4 ventos do planeta, dos 4 cantos do planeta, a região mais distante, a mais abandonada, a mais esquecida. Se ali tiver um judeu, Deus vai pegar aquele judeu dali e vai trazer para Eretz Israel. E fala novamente que o povo judeu voltará para a terra de Israel, que é a terra prometida, dada por Deus ao povo judeu, conforme a aliança feita com Abraham, confirmada com Isaac e confirmada novamente com Jacob.
E depois vem o rei Davi, Salomão, confirmando, depois vem os profetas falando da mesma aliança. Então nós temos aí do verso 1 até o verso 10 do capítulo 30, né, realmente a resposta para todos os pseudos, né, missionários, que na realidade são antimissionários, né, que deturpam a palavra divina dizendo que o povo judeu precisa se converter ao evangelho. E isso não existe base bíblica nenhuma para tal. Aqui está a resposta, capítulo 30 de Deuteronômio, versos 1 a 10. Entre outros detalhes, nós vemos aqui que ele terá misericórdia de vocês, e ele fará retornar os seus cativos, os seus exilados, dos 4 cantos da terra. Não ficará um único judeu fora de Israel. Isso acontecerá literalmente, 100% com o justo e o verdadeiro Mashiach. Porque até agora os pseudos messias, eles não cumpriram esta profecia. Não cumpriram essa profecia. Aliás, não cumpriram profecia nenhuma, né? Se for pegar o pé da letra dos estudos das profecias, né, os pseudos messias que apareceram por aí, nenhum deles cumpriu nenhuma profecia. Certo? Então, e ele reunirá você novamente dentre todas as nações para onde Deus, seu Deus, dispersou vocês. Você, no singular, que é o povo judeu. Então, o povo judeu dos 4 cantos, dos 4 ventos do planeta, retornarão para Eretz Israel, né? Depois o verso 6 fala de forma bem clara, né? Que ele circuncidará seu coração e o coração dos seus filhos. É onde que o profeta Zacarias fala que os pais convergirão os seus corações para os filhos e os filhos para os seus pais. União e unidade da família. Deus, família e liberdade. Ok? E você, depois nós temos aí no verso 7, né? Deus, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre os seus inimigos e sobre aqueles que odeiam vocês, aqueles que perseguiram você. Então observem aqui no verso 7, que fala, ó, Deus colocará todas essas maldições sobre os seus inimigos. Então os inimigos do povo judeu não escaparão das maldições. Pode ser religioso, não religioso, seja o que for. Odeia o judeu, odeia o povo judeu, a maldição vai te pegar. Ela vai te alcançar. E você não vai escapar destas maldições. Depois, e sobre aqueles que odeiam vocês. Então nós temos aqui, né, a maldição sobre os inimigos e sobre aqueles que odeiam vocês. Por que que aqui está no plural e na sequência temos aqueles que perseguiram você? Está no singular. Por que odeiam vocês, plural, e perseguiram você no singular? Sobre aqueles que odeiam vocês, ou seja, nos 4 cantos do planeta, todos aqueles que odiaram um judeu nas suas localidades, por haver ali um judeu, uma família ou uma comunidade judaica, mas odiaram eles, os judeus que ali estavam. Essas maldições vão te alcançar, vão te pegar, e estes não escaparão às maldições. Aí depois temos aqueles que perseguiram você, ou seja, qualquer judeu que foi perseguido em qualquer lugar dos 4 cantos do planeta, eles foram perseguidos por simplesmente serem judeu. Então, por isso vem no singular, perseguiram você, ou seja, a perseguição é por aquela pessoa ser simplesmente um judeu. É uma perseguição contra o povo judeu, porque a pessoa é uma pessoa judia. Simplesmente por ser judeu, a perseguição veio. Então é uma perseguição sobre o judeu nos 4 cantos da terra.
E essas maldições te perseguirão, te alcançarão e não escaparão. Certo? Aí o verso 8 vem mais uma vez dizer, e vem, entre aspas, né, jogar uma pá de cal em cima das falácias, né, missionários por aí afora vai, que o povo judeu é um povo esquecido e abandonado por Deus. Aí o verso 8 diz: e você, no singular, ou seja, o povo judeu, e retornará e escutará a voz de Deus. Se você for pegar no original hebraico, você vai ver que a expressão Deus, ela tem um tetragrama sagrado. Então, portanto, não é o Deus das nações. Não são os deuses que andaram criando por aí afora vai. Deus que para alguns é 2, outros é 3 e companhia limitada. É o tetragrama sagrado que está na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros bíblicos, que significa que o eterno Deus de Israel, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, como diz Isaías 43, 9 a 11, é Errad. Por isso que fala lá Devarim 6,4, Deuteronômio 6,4. Escuta, ó Israel, o eterno teu Deus é o único Deus. Errado. Ele não é 2 nem 3 e patati patatá. Entendeu? Então, o verso 8, e você retornará, techuvá, e escutará, porque ao retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, os corações estão quebrantados. A mente, ela está acessível com a presença divina. E você escutará a voz de Deus, o seu Deus, o Deus dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacob, o Deus de Davi, de Salomão, dos profetas, o único e o verdadeiro Deus que existe. E conhecido como o Deus de Israel, o Deus do povo judeu. E cumprirá todos os seus mandamentos. Ou seja, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, se estabelecerá a redenção final. E ao estabelecer a redenção final, o povo judeu de todos os 4 cantos retornarão 100% totalmente para Eretz Israel, a terra prometida, a terra do povo judeu. Não é de Roma, não é de Meca, não é de Brasil, não é dos Estados Unidos e por aí afora vai. A terra prometida é a terra do povo judeu. E ponto final, está nas Escrituras. As Escrituras, a Torá ou Pentateuco, como queira, ela é a carta magna do universo, não é das nações A, B e C, é do universo, porque é a Torá que rege todas as coisas para Israel e para as nações. Entendeu? Então, por isso, dessa forma, nos dias de Mashiach, o povo judeu, ao retornar plenamente para Eretz Israel, cumprirão 100% os 613 mandamentos. E as nações cumprirão 100% as 7 leis universais, conhecidas como as 7 leis de Noé. Ok? E aí, então, o verso 9 confirma: dará a você prosperidade em todo o trabalho de suas mãos, o fruto do seu ventre, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, etc. e tal. A partir de 14 de maio de 1948, o que nós estamos vendo para com a terra de Israel, referente especificamente ao povo judeu e aquilo que o povo judeu está construindo desde então, com referência à terra de Israel, o progresso em todos os níveis, né? O deserto florescendo, etc., né? A exportação de flores e frutos, etc., 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 sem contar tecnologia e companhia limitada. Ou seja, é uma pequena amostra destas bênçãos que seguirão, perseguirão, alcançarão o povo judeu dentro da terra de Israel, onde 100% tudo isso acontecerá como bênçãos
e de Jerusalém sairá as bênçãos para as nações. E a essencial dela, a palavra da Torá, a palavra dos 5 primeiros livros das Escrituras. Sairá de Jerusalém para as nações, o Mashiach ensinando todas as nações, sem sombra de dúvidas. Então, amados, o que nós temos aí é exatamente essa graça bendita. Para os inimigos do povo judeu, as maldições os perseguirão, os alcançarão e eles sofrerão as amarguras das maldições. Para os que amam o povo judeu, como diz o salmista, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam. As bênçãos seguirão a estes, o alcançarão e serão produtivos, prósperos, serão abençoados. E acima de tudo, de todos, o povo judeu será grandemente abençoado, não restam dúvidas algumas. Ok? Então, nós temos aqui essa nossa mensagem de hoje, né, da nossa porção Nitzavim, que você possa saborear isto, né, e possa realmente se alimentar com autoridade baseado nessa palavra, principalmente capítulo 30, verso 1 a 10 de Deuteronômio, né? Deus não, jamais, nem por um segundo ou fração de milésimo de segundo, jamais esqueceu do povo judeu. Ele sempre esteve, está e estará com o povo judeu. Por isso, nessa guerra que aí está, somente o povo judeu sairá vitorioso. O mundo inteiro pode ficar contra. Não tem problema. O importante é que o dono do mundo, o dono do universo, o único Deus, está a favor de Israel. Desde esta guerra que iniciou, muitos milagres já aconteceram, estão acontecendo e continuarão acontecendo. Porque o Eterno dos Exércitos, né, Hashem Sevaot, está com Israel à frente nessa batalha. Vamos em frente, porque é o mesmo Deus dos exércitos que está conosco, está à nossa frente. Vamos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Juntos somos mais fortes e juntos podemos cumprir essa tarefa suprema. Shalom, shalom. Até lá.